quero fazer uma rinoplastia e não sei se eu tenho uma queixa funcional. Ou quero operar o meu desvio e agora não desejo fazer uma rinoplastia. Por que essas duas frases aí não batem? Por que toda vez que eu vou fazer uma rinoplastia, eu preciso fazer a parte funcional? Ou, se eu penso em fazer uma rinoplastia, eu não posso ou não devo fazer a parte funcional antes. Vamos saber disso? Eu sou Ana Cláudia Rocha, cirurgiã plástica, e hoje eu vou falar sobre como é interligado a cirurgia estética e a cirurgia funcional no nariz. Vamos lá? É muito comum quando o paciente chega ao meu consultório com uma queixa do nariz, a paciente normalmente está pensando só na parte estética. Ou quando o paciente chega com a queixa funcional, ele deseja fazer o nariz, mas não tem certeza. E por que é muito importante a gente sentar e conversar e decidir que essas duas partes andam alinhadas? Eu vou falar por quê. Porque o nariz, eu sempre falo isso aqui já é um jargão meu aqui. O nariz foi feito para respirar, tá? Ele precisa estar bonito sim. É muito bom a gente ter um nariz bonito, é muito bom a gente se olhar no espelho e falar, nossa, eu tô bem comigo, mas é muito bom que esse nariz respire. Então vamos lá, o nariz é um órgão funcional, tá? Ele foi feito para respirar. E eu digo que normalmente quando o nariz não tá bonito, é claro que tem as exceções, tudo na medicina tem exceção, mas normalmente quando ele não tá bonito, principalmente quando tem aquela giba alta, ele é um nariz que não funciona. E às vezes o paciente não sabe disso, né? Às vezes o paciente chega para mim com aquela giba, né? A queixa dela é essa, eu não consigo tirar foto de perfil, eu fico muito insegura para fazer uma chamada de vídeo. E eu pergunto assim, você respira bem? E a paciente fala assim, eu acho que sim. E na verdade ela não respira bem. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre fisiologia do crescimento do nariz, tá? Anatomia, né? E tudo que está implicado aí num nariz grande, de giba alta, né? O nariz, ele tem o septo nasal, né? E esse septo nasal, ele é responsável pelo crescimento da face. Olha que incrível, né? O septo nasal, ele é responsável pelo todo o crescimento da face. E muitas das vezes, quando você tem uma giba, a giba é só a pontinha do iceberg de toda uma desestruturação desse nariz. O paciente que tem giba alta, né, giba grande, uma giba dorsal que esteticamente não é legal ou ele não gosta, essa giba, na verdade, é um septo nasal que cresceu e não coube dentro do nariz. Então, por trás de uma giba alta, normalmente a gente tem, por trás não, por baixo, normalmente a gente tem um septo desviado, tá? O septo nasal, ele é composto pela porção óssea, que é lá atrás, a gente não consegue ver quando a gente coloca um espéculo, né? Ou a gente vê muito mal, ele é muito longe. E uma giba cartilaginosa, que é o que o paciente normalmente se queixa, né? Aquela giba alta, ela é uma porção óssea, mas ela é muito mais uma porção cartilaginosa, tá? Esse septo, quando ele não cabe dentro do nariz, ele cresce para cima e chega uma hora que esse crescimento ele não consegue mais ir para cima e ele desvia dentro do nariz. Então, normalmente, o paciente que tem uma giba alta, ele tem um desvio de septo, tá? Isso quer dizer que o paciente que tem um dorso baixo não tem desvio de septo? Não, não quer dizer isso. Mas o crescimento, né, da giba, né, a manifestação da giba, na verdade, é uma manifestação de uma disfunção muito maior, que é o desvio de septo, tá? Dito isso, pacientes que vão operar e que têm uma giba alta, a gente precisa corrigir o desvio de septo dele. Qualquer paciente que vai operar, né, não tenho giba alta, mas eu tenho desvio, eu tenho uma queixa funcional, ele precisa corrigir essa parte funcional na mesma cirurgia. Por quê? Porque, gente, o corpo humano é super inteligente. Então, durante o crescimento facial, a gente começa a ter artifícios, né, para compensar essa disfunção nasal. Então, aquele paciente que já fala, eu não respiro tão bem, ele tem um desvio, muitas das vezes aquela área que ele tem um desvio, ele tem estruturas menores para permitir um mínimo de passagem ali, tá? Ou, ele tem uma pirâmide nasal mais larga, então aquela passagem de ar, mesmo que pequena, ela tá adaptada. A partir do momento que eu opero o nariz do paciente, né, a parte estética, e eu não dou valor à parte funcional, toda a estrutura do nariz ela é modificada. Então, normalmente, a pirâmide, que é um pouquinho mais larga, a gente fecha. Todo aquele conduto que já é pequenininho, né, que já é estreito por conta do desvio, ele vai ficar pior ainda, porque a gente estreitou ainda mais, né, toda a estrutura nasal dele. Então, ou então a gente fechou uma asa, né, um vestíbulo que era um pouquinho maior, adaptado ali àquele nariz que já não funciona muito bem, a gente fecha aquela asa.
aquilo piora muito, né? Por isso que muitas das vezes o paciente pergunta assim pra mim, faz alectomia? E eu falei, olha, vem aqui pra gente conversar, porque é só alectomia mesmo. Às vezes o nariz está precisando de toda uma reestruturação da parte funcional e a gente vai fechar a asa do paciente e vai piorar aquela condição do paciente, tá? Então, pacientes que têm queixas estéticas e tem disfunção nasal, né, tem alguma alteração da anatomia que provoque a ele, né, uma respiração pior, precisa tratar. Mesmo que o paciente não sinta, às vezes, no pós-operatório, o paciente fala assim, doutora, eu não sabia que eu não respirava bem. Eu agora respiro muito melhor. Se esse paciente não é tratado da parte funcional, ele vai respirar pior no pós-operatório, sem sombra de dúvida, tá? E agora, do outro lado, o paciente fala assim pra mim, eu vou fazer meu septo, porque eu tenho um desvio de septo, e depois eu venho aqui, doutora, para você corrigir a minha parte estética. Pode ser feito, não tem problema nenhum. Do ponto de vista funcional, é até melhor do que fazer a estética sem corrigir a funcional, né? Então, fazer a funcional sem corrigir a estética é muito melhor. Mas tem um detalhe, né? O paciente que sabidamente tem aquele nariz que ele quer um dia corrigir a parte estética, se ele corrige a parte funcional, a gente já fica aí sem septo doador para uma cirurgia estética. Então, só para vocês entenderem, o que a gente faz na cirurgia estética? A gente precisa de cartilagem para estruturar todo aquele nariz, né? Hoje em dia a gente fala que a rinoplastia moderna é a rinoplastia estruturada. É uma rinoplastia que dá menos sequelas ao paciente, mantém aquele resultado mais estável por muito mais tempo. Então é uma rinoplastia que a gente precisa de cartilagem para estruturar todo o nariz, principalmente a ponta nasal. Se esse paciente ele tratou o desvio de septo, né, ele tirou uma porção da cartilagem do septo para permitir que ele respire melhor, e isso tá certo, tá corretíssimo, não tá errado não, é isso que se faz, né? O otorrino ou o cirurgião plástico, ele vai lá, tira uma porção do septo para que aquele conduto fique livre, né? E aquele septo que é desviado não esteja mais ali impedindo ele de respirar. Isso é a cirurgia de septo. Mas se ele faz isso, ele tirou ali o septo, que é o septo que vai ajudar na estruturação de todo aquele nariz. Então, o paciente só precisa saber que numa cirurgia estética ele vai precisar de cartilagem de outra área, tá? Que pode ser a cartilagem da orelha ou a cartilagem costal. Eu não gosto de cartilagem de orelha para estruturação do nariz, tá? Eu uso a cartilagem auricular muito raramente para algumas áreas do nariz que não precisem de sustentação, né, de cartilagem dura. Por quê? A cartilagem da orelha é mole, ela é uma cartilagem curvada, é muito mais difícil de ser manuseada, ela é fraca, ela é mole. A cartilagem da costela é uma cartilagem dura, é uma cartilagem grande, dá para você fazer vários enxertos com ela. Então, o paciente só precisa saber que ele vai fazer a parte funcional agora e não vai fazer a estética junto, não tem problema nenhum, ele vai respirar bem, vai ser tudo bem. Mas quando ele quiser fazer a parte estética, ele vai precisar de cartilagem de outra área. Isso é um problema? Não, não é um problema. É só uma coisa a mais que ele vai precisar, né? Ele vai precisar ter uma cicatrizinha a mais, ele vai precisar tirar de outra área. Isso não é problema, como eu falei. É melhor que faça funcional sem a estética do que fazer estética sem a funcional é fora de cogitação. Claro, quando o paciente tem um problema funcional, tá? Às vezes o paciente quer fazer o nariz, ele só tem a parte estética realmente para fazer. Mas eu só falo que fazer a funcional e não fazer a estética, ok. Quando ele quer fazer estética. Ok, depois a gente vai tirar a cartilagem costal. Agora, fazer estética e não fazer a funcional, ele precisando, isso aí em hipótese nenhuma, porque você vai piorar muito a respiração do paciente, tá? Então, a cirurgia de nariz, gente, não é só sobre a estética. E a gente fala normalmente que o nariz bonito normalmente funciona bem, porque o nariz que ele tá bonito e ele não funciona bem, ele começa a ter alterações ao longo do tempo que vão fazer com que ele fique esteticamente não tão bom, tá? Bom, então é isso. Tudo que você quiser saber sobre o nariz, só deixar aqui pra gente, tá? E saber que o nariz é um órgão funcional, que ele respira e precisa respirar muito bem.